Olá, pessoal! Hoje, nessa data tão especial, Dia das Mamães, eu gostaria de deixar aqui registrada a minha mensagem a todas as mães e, em especial, a minha mãe, Luísa Mota, que está lá em Tauá, Ceará. Esse ano eu estou distante, eu estou aqui em Brasília, não vou poder passar o Dia das Mães com ela, mas fica aqui registrada a minha homenagem a todas as mães, porque as mães, pessoal, elas têm grande influência, né, na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da igreja e, por que não dizer, na formação da própria nação, né? Mais do que ninguém, as mães, elas convivem com seus filhos. Elas os carregam no ventre, no coração, nos braços. Ninguém sonha tanto com o futuro dos seus filhos. Ninguém defende tanto seus filhos e ninguém ora tanto pelos seus filhos como as mães, não é mesmo? E hoje eu escolhi compartilhar aqui a história relatada lá no livro de 1 Samuel, que é a história de Ana. Ana era uma mulher cheia de fé, um grande exemplo de alguém que enfrentou o impossível e venceu. Ana, ela tinha um sonho legítimo, mas que estava sendo adiado. Ela queria ser mãe, mas por ser estéril, ela não podia. Ela era uma mulher amada pelo marido dela, Eucana, mas ela ansiava por um filho. Ela pedia a Deus em oração, mas a resposta para ela estava demorando, né? Ana agarrava-se ao seu sonho, enquanto todos tentavam demovê-la de esperar um milagre. Até sua rival Penina, né, que também era a segunda mulher do seu marido, ela a irritava e fazia até mesmo ela chorar por ela não poder ter filhos. Seu pastor, o sacerdote Eli, enquanto ela orava no templo, clamando a Deus para que ele a abençoasse com o filho, e até o próprio pastor a chamou de bêbada, porque não discerniu o que ela estava derramando ali na sua alma, no altar, diante de Deus com aquele pedido. Até mesmo o marido de Ana, né, Eucana, tentou fazer com que ela desistisse do seu sonho de ser mãe, dizendo que ela era melhor do que ter 10 filhos para ele. Porém, Ana não desistiu. Ela continuou insistindo com Deus até que o milagre dela aconteceu. Ana foi vítima da hostilidade de Penina, do engano de Eli e da racionalização de Eucana, seu próprio marido, né? Mas ela não desistiu de esperar em Deus. Ana orou por Samuel antes mesmo de o conceber. Antes de Samuel ser gerado no seu ventre, ele foi gerado no seu coração. Antes dela chorar pela dor do parto, ela chorou diante de Deus pelo seu filho. Ana era estéril, mas orava. Ela era estéril, mas esperava por um milagre. Ela era estéril, mas ela crê na palavra e é curada emocionalmente e fisicamente. Hoje, pessoal, nós temos mães modernas, mães talentosas, mães intelectuais, mães ocupadas, mas poucas mães de oração, como Ana, né? Deus ouviu as orações de Ana e, ao receber de Deus o seu filho, o que foi que ela fez? Ela o consagrou de volta para Deus. Ana não apresentou o seu filho como um troféu de sua vaidade pessoal. Ela sabia que Samuel veio de Deus, era de Deus e devia ser consagrado de volta para Deus. Ela o prometeu a Deus e o devolveu a Deus. Samuel não foi apenas um grande filho, mas um grande homem.
o maior da sua geração. Ele foi o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz da sua geração. Hoje nós precisamos de mães que ousem consagrar os seus filhos para Deus. Precisamos de mães que abram mão de seus filhos para realizar os grandes projetos de Deus. Ana entendeu o real significado do Salmo 127. Abre aspas. Os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Eles são carregados e depois lançados para longe, para o alvo. Fecha aspas. Ana foi fiel ao entregar o seu filho, porque compreendeu que Deus é soberano na realização da sua vontade em relação aos nossos filhos, né? Nós precisamos de mães que insistam com Deus em oração, mas que descansem na providência de que Deus, em relação aos seus filhos, é tudo. Ana entendeu que Deus é quem dá a vida e tira a vida. Deus é quem exalta e quem rebaixa. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não abra mão de esperar de Deus coisas grandes e novas na sua vida e na vida dos seus filhos. Ele pode fazer com que a mulher estéril seja alegre, com que ela consiga ter filhos. Ele pode converter vales em mananciais, lágrimas em cânticos de júbilo. Samuel foi uma bênção nas mãos de Deus num tempo de crise política e espiritual. Ele foi o homem que ensinou a palavra de Deus e orou pela nação. Ana foi uma mulher que celebrou as suas vitórias e glorificou a Deus pelos seus sonhos realizados. Ela adorou a Deus e ergueu a ele um cântico. Ana devolveu ao Senhor Samuel num tempo em que poderia ter justificativas, desculpas para ficar com ele. Eli estava velho demais. Os 2 filhos de Eli eram filhos de Belial. Essa mãe, entretanto, ela foi perseverante na busca e fiel na entrega. O que nós podemos concluir, pessoal, com essa mensagem, é que as mães possam investir mais nos seus filhos, conduzindo a uma experiência mais íntima com Deus. Que as mães levem seus filhos a Cristo e não apenas dar o pão que perece, mas o pão da vida. Nossos filhos precisam mais de Jesus do que de uma roupa nova, de uma roupa de grife, ir ao cinema, estudar nas melhores escolas. Podemos dar para os filhos tudo isso, mas se não os levarmos a Deus, a Jesus, teremos fracassado como pais, pois eles não terão em suas vidas o bem mais precioso, a vida eterna. Feliz Dia das Mães!